Teste som. Reiniciamos então os trabalhos após queda do sistema. Eu peço que o senhor secretário continue de onde parou. Importa destacar por oportuno que se reconheça a relevância dos benefícios do modelo de ensino em período integral, a qual contribui significativamente para a ampliação de tempo de aprendizagem, o fortalecimento de vínculo escolar e a oferta de atividades pedagógicas complementares. Trata-se de política pública de grande valor, que deve ser preservada e incentivada, especialmente por seus resultados positivos na formação dos estudantes, não se confundindo, portanto, ao presente apelo com qualquer oposição ou essa modalidade de ensino, mas sim com a necessidade de ampliação das alternativas educacionais. Ressalta-se ainda que a educação deve ser pautada pelos princípios de inclusão e da equidade, assegurando condições para que todos os estudantes tenham acesso a um ensino que respeite suas particularidades e favoreça seu desenvolvimento integral. A criação de uma unidade escolar em período parcial no município de Rancharia, portanto, representa não apenas uma alternativa pedagógica, mas uma resposta concreta às demandas da população. Antes do exposto, requer a mesa diretora, após ouvido o douto plenário, seja consignado em ata de nossos trabalhos o presente apelo às autoridades competentes, com as devidas atenções e sensibilidades, adotando-se com urgência que o caso requer as medidas necessárias para viabilizar a implantação de ensino em período parcial na rede estadual do município. Da aprovação da presente moção seja dada ciência, como manifestação de nosso apelo, às seguintes autoridades: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e à diretora de ensino da região de Tupã, SP. Plenário Carlos Bacarim, 19 de março de 2026. Vereador Washington Ferreira de Souza. Em discussão? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos, oficie-se nos termos requeridos. Indicação número 035 de 2026, de autoria da vereadora Vanilale Fracasso, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 035/2026. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicações para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, considerando que é dever do poder público o adequado ordenamento da mobilidade urbana, garantindo segurança à população e mantendo as vias públicas em condições de trafegabilidade em atendimento às demandas de infraestrutura básica. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, e após ouvido do outro plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja realizada a manutenção da infraestrutura urbana do meio da obra do recapeamento asfáltico na extensão da localidade abaixo indicada, de modo a conferir segurança, beneficiar o trânsito local e assegurar a mobilidade em geral. Haja visto que as respectivas vias públicas encontram-se em estado crítico, com muitos buracos ou mesmo intransitáveis. Rua José Pereira Dutra, localizada no bairro Jardim América, e Avenida Prefeito Amurad Prado Martins, localizado no bairro Jardim Planalto. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 18 de março de 2026. Vereadora Vanilale Fracasso. Oficie-se nos termos indicados. Indicação número 36 de 2026, de autoria da vereadora Vanilale Fracasso, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 036/2026. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicações
para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela mobilidade urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e sinalizadas, de maneira a evitar acidentes e a promover maior segurança no trânsito local. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade seja avaliada a possibilidade de tornar vias de mão única as ruas abaixo indicadas, intercalando com as ruas do conjunto habitacional Paulo Paulose, tendo em vistas que as referidas vias são muito estreitas, dificultando o tráfego seguro na localidade, sendo a rua Valdomiro Cheusini, Rua Antônio Nogueira do Nascimento, Rua Jacinto Cinto, Rua Mário de Freitas e Rua Franciane Braz. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 18 de março de 2026. Vereadora Vanila Ali Fracasso. Oficie-se nos termos indicados. Indicação número 37 de 2026, de autoria do vereador Edclei Souza Ferreira Magalhães, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 037/2026. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicações para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, considerando que na rua Paulino Alcorce, bairro Jardim Real, nesse município, há um poste de iluminação pública instalado em frente à residência de número 256, carecendo de manutenção urgente, pois a estrutura encontra-se com sério risco de tombamento, devido à base de concreto estar desmanchando com a ferrugem do poste exposta, considerando por fim que a manutenção dos postes de iluminação pública são de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, seja oficiado os responsáveis pela empresa Energisa, sugerindo que seja providenciada a manutenção do referido poste, de modo a conferir a segurança e a continuidade do serviço público no local. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 18 de março de 2026. Vereador Edclei Souza Ferreira Magalhães. Oficie-se nos termos indicados. Indicação número 38 de 2026, de autoria do vereador Edclei Souza Ferreira Magalhães, ao senhor secretário para leitura. Nos termos do artigo indicação número 038/2026. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicações para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela mobilidade urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e sinalizadas, de maneira a evitar acidentes e a promover maior segurança no trânsito local. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, seja oficiada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade seja estudada a possibilidade de construção de rotatória em trecho bastante movimentado do município, com perigo de acidentes, sendo no cruzamento da Rua Bartira com a Avenida Comendador Pedro Ferreira Doninho. Reivindicação mostra-se necessária para garantir a segurança do trânsito local. Demanda providências da municipalidade para reduzir os riscos de acidente, para preservar as condições adequadas de trafegabilidade nas vias públicas municipais. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 18 de março de 2026. Vereador Edclei Souza Ferreira Magalhães. Oficie-se nos termos indicados. Indicação número 39 de 2026, de autoria do vereador Edclei Souza Ferreira Magalhães, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 039/2026. No termo do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicações para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, considerando que foi identificado que a Praça do Cristo denomina-se como Praça Alcides Paulino da Silva, está sem a placa com o nome oficial, considerando a necessidade de garantir a adequada identificação dos espaços públicos do município, em especial da referida praça, cuja placa de identificação não se encontra mais no local onde anteriormente estava instalada, conforme foto em anexo. Considerando que tal ausência tem gerado reivindicações por parte da população, que reconhece a importância da sinalização, tanto para fim de orientação quanto para a valorização do patrimônio público e da memória local. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade seja providenciada a recolocação da referida placa, de modo a contribuir para a organização urbana, facilitar a localização
por munícipes e visitantes, além de atender à demanda da comunidade, demonstrando o zelo do Poder Executivo com os bens públicos. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 18 de março de 2026. Vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Oficie nos termos indicados. Indicação número 40 de 2026, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 040/2026, nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicações para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela mobilidade urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e sinalizadas, de maneira a evitar acidentes e a promover maior segurança no trânsito local. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, e após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que por meio do Departamento de Trânsito da Municipalidade seja providenciado, com a devida urgência, a instalação de sinalização horizontal e vertical, tipo placa R1, parada obrigatória, nas vias públicas localizadas na rua Oswaldo Marocho, cruzamento com a rua Humberto José Toffoli, cruzamento do supermercado Cerdeira, bairro Novo Europa. A presente propositura justifica-se pelo elevado número de acidentes registrados no referido local, bem como pela frequência de desobediência às regras de preferência por parte dos condutores que transitam pela via. Tal situação tem gerado riscos constantes à segurança dos motoristas, pedestres e demais usuários. Demanda providências para parte das autoridades locais. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 20 de março de 2026. Vereador Alderi Cláudio Vieira. Oficie nos termos indicados. Indicação número 41 de 2026, de autoria do vereador Lucas Aparecido Magalhães Leite, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 041/2026, nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela mobilidade urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e sinalizadas de maneira a evitar acidentes e a promover maior segurança no trânsito local. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, e após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade seja estudada a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade em trechos da Rua dos Professores, mais especificamente na altura do número 160, com a finalidade de reduzir o fluxo de veículos que trafegam em alta velocidade na localidade, minimizando as situações de risco de trânsito local e promovendo maior segurança aos pedestres e motoristas que residem na localidade. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 18 de março de 2026. Vereador Lucas Aparecido Magalhães Leite. Oficie nos termos indicados. Indicação número projeto de lei número 021 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura da justificativa do referido projeto. Ofício número 111/2026, senhor presidente. Com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a mensagem de lei número 021/2026 para apreciação desse parlamento, que dispõe sobre a retificação de numeração de dispositivo da Lei Municipal número 081/2005, alterada pela Lei Municipal número 011/2026. A iniciativa tem por finalidade sanar falha meramente material de técnica legislativa verificada na consolidação do texto legal. Com efeito, a Lei Municipal 081/2025 já continha o artigo 8º, a qual estabelece a cláusula de vigência da norma. Posteriormente, ao promover alterações e acréscimos nas referidas legislação, a Lei Municipal número 011/2026 acabou por inserir novo dispositivo igualmente numerado como artigo 8º, ocasionando duplicidade de numeração no mesmo diploma legal. Embora tal circunstância não comprometa a validade da matéria da norma, e a duplicidade do dispositivo pode gerar dificuldades de interpretação, referência normativa de sistematização legislativa e que recomenda sua pronta correção. O presente projeto limita-se, portanto, a proceder à renumeração dos dispositivos acrescentados, de forma a preservar a coerência estrutural da lei, mantendo-se inalterado o conteúdo das normas vigentes.
As medidas observam os princípios da segurança jurídica, da clareza normativa e da técnica legislativa, conforme diretrizes estabelecida pela Lei Complementar número 95/1998, que disciplina a elaboração, redação e consolidação das leis. Ressalta-se ainda que a proposta possui natureza exclusivamente formal, não implicando criação de obrigações, aumento de despesas públicas ou alteração de políticas públicas, tratando-se apenas de adequação técnica necessária, correta organização do texto legal. Diante do exposto, contamos com o elevado espírito público de vossos vereadores. Submeto o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, esperando sua aprovação. Pela oportunidade, reiteramos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Homero Severo Lins. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 022 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura da justificativa do referido projeto. Ofício número 129/2026. Senhor Presidente, submetemos à elevada apreciação dessa Casa Legislativa a presente mensagem de lei que visa alterar a composição da Comissão de Avaliação dos Estágios Probatórios, o CAEP, ampliando o número de seus membros de 3 para 5 servidores efetivos. Medida mostra-se necessária diante do aumento expressivo da demanda de avaliações decorrentes do concurso público realizado no ano 2023, que resultou no ingresso significativo de número de servidores atualmente em estágio probatório. O volume de avaliações periódicas, relatórios e análises técnicas passou a exigir maior estrutura organizacional da comissão, a fim de assegurar o adequado cumprimento de prazos e a qualidade dos procedimentos. Registra-se que, por ocasião da elaboração da Lei nº 100/2025, a composição do CAEP poderia já ter sido fixada com 5 membros, considerando o cenário de ampliação do quadro efetivo municipal. A prática administrativa verificada após a instituição da comissão evidenciou, de forma concreta, a necessidade da ampliação de suas composições para melhor atender à realidade atual. Com cinco integrantes, será possível promover melhor distribuição das atribuições, reduzir a sobrecarga individual do trabalho, ampliar a colegiabilidade das decisões e fortalecer a imparcialidade e a segurança jurídica dos atos praticados. Trata-se da medida que contribui diretamente para a eficiência administrativa e para a consolidação das avaliações técnicas mais consistentes e legitimadas. Ressalta-se que a presente proposta altera exclusivamente a quantidade de membros da comissão, permanecendo inalterados os demais dispositivos na Lei nº 100/2005. Diante do exposto, contamos com a análise e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Prefeito Municipal Homero Severo Lins. Encaminhe-se às comissões competentes. E não havendo mais material para ser lido no expediente, eu suspendo a presente sessão por 10 minutos para o sorteio dos oradores inscritos para fazer uso da tribuna. A presente sessão está suspensa. Convido os vereadores Jair Washington para que façam o sorteio.
Reiniciando os trabalhos, eu peço para que o senhor secretário proceda a chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Jair Pacífico Júnior. José Vitor de Araújo Biage. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Maria Helena Briano. Rogério da Costa Melquiades. Thales Henrique Gabriel Pereira. Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. Eu peço para que o vice-presidente Thales ocupe o meu lugar para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor de Araújo. Excelentíssimo vice-presidente Thales, nobres vereadores, aos nossos munícipes que ocupam aqui a nossa galeria, aqueles que nos acompanham das redes sociais, a Guarda Municipal, que há pouco esteve aqui, tem aqui também os representantes aqui dela garantindo a nossa segurança, aos funcionários públicos. Tenham todos uma boa noite. Vou iniciar aqui a minha palavra livre, comentando a respeito de uma reunião que nós tivemos hoje no Hospital e Maternidade de Rancharia, mais uma reunião. Estávamos ali recebendo o deputado Mauro Bragato, e o deputado assumiu mais um compromisso com o nosso querido hospital, de estar encaminhando mais R$300 mil a título de emenda impositiva para o HMR. Estivemos na reunião, eu, a vereadora Helena, representando aqui todos os colegas, esteve também o deputado Mauro Bragato, o seu assessor Ieia, todos os representantes da diretoria. Então, fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez ao deputado Mauro Bragato. Mauro Bragato, a gente não cansa de subir aqui para agradecer o Mauro Bragato, e o Mauro Bragato não cansa de encaminhar recursos para a rancharia. Graças a Deus a gente tem esse sufoco, esse respiro, esse desafogo. Graças a Deus nós temos um deputado como Mauro Bragato que sempre encaminha recursos para as nossas entidades, e não é esses deputados aventureiros que mandam recursos próximos da época da eleição. Nós temos um deputado atuante e sempre presente aqui no nosso município. Então, mais uma vez, muito obrigado ao deputado Mauro Bragato. Quero parabenizar a gestão também pelo evento que teve ali ocorrido no último domingo, as cobranças de pênalti ali, né, o torneio de pênalti. Teve vereador dessa casa aqui participando, não queria que eu falasse, né? Mas afundou o prefeito, estava com uma pedra amarrada no pé, não conseguiu bater o pênalti, afundou o prefeito. Errar 4 pênaltis. O cara errou 4 pênaltis, afundou o prefeito. Até a chuteira do prefeito saiu, descolou a sola. Mas sim, brincadeiras à parte, aí ó, o vereador Diego que está falando que acertou 5, mas aí na outra partida errou 4, que adianta? Mas brincadeiras à parte, é algo diferente, uma inovação dessa gestão, e que a gente está vendo que está tendo uma adesão muito legal, muitas famílias participando. Esse ano eu não consegui participar, estou com um filho pequeno em casa, o ano que vem, se Deus quiser, eu vou com ele. Mas parabéns ao Alisson, o nosso secretário de esportes, parabéns ao Homero. A gente está vendo um movimento muito forte da Secretaria de Esportes aqui no nosso município, e é isso que a gente quer ver, né? Uma forte adesão também da nossa população, e a gente acha tudo isso excelente, e a gente agradece o empenho de todos. E quero comentar também a respeito, pedir desculpas inicialmente aos nossos munícipes que estavam esperando o início da nossa sessão. Nós tivemos um atraso hoje fora do comum, porque nós recebemos alguns membros da Guarda Municipal de Rancharia para tratar a respeito de um projeto de lei complementar número 1 de 2026, que deu entrada na última sexta-feira. A guarnição municipal estava preocupada com alguns pontos, né, relativos ao projeto de lei. Esses pontos foram esclarecidos, e o nosso atraso se deu em razão disso. Acho que a principal questão que foi colocada foi uma divergência, um desencontro de informações. Eles estavam com medo de que na lei número 018 de 2024, o artigo 2º fosse revogado, né, onde estabelece os critérios objetivos do RET, e a administração pública esclareceu que
isso não aconteceria, que manteria intacto o artigo 2º, mais uma vez, da Lei 018 de 2024. Os guardas municipais fizeram algumas outras ponderações, como, por exemplo, com relação às horas extras, e a preocupação deles num futuro recente de poder gozar aí da atividade complementar. Então, nós entendemos tudo isso. Acho mais do que justo a reivindicação da Guarda Municipal. Acredito que todos os vereadores concordam comigo nesse sentido. E, por bem, entendemos que fosse necessário retirar da pauta o projeto de lei para maiores discussões a respeito da matéria. O que a gente quer, como sempre, é beneficiar qualquer setor da municipalidade, nesse caso a Guarda Municipal. Os projetos aqui debatidos, deliberados por esses vereadores, são sempre no sentido de dar maiores condições de trabalho, melhores condições de trabalho e mais sentido ao desenvolvimento da função. Então, nós continuamos à disposição, vamos passar aí o decorrer dessa semana tentando ajustar os pontos. Eu me coloco à disposição de toda a guarnição municipal, assim como todos os vereadores, tenho certeza, e a gente está aqui para ajudar naquilo que for possível. Então, fica aqui o meu posicionamento a respeito da questão, e a gente se mantém aberto para aquilo que for necessário, para o benefício da guarda. Essas eram as minhas considerações na noite de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção. Tenham uma boa noite. Retorna à mesa, excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor de Araújo. Convido para que faça uso da palavra a vereadora Vanila Ali Fracasso. Boa noite, presidente, junto à mesa, diretora. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, pessoas da galeria e pessoas que nos ouvem das suas casas. Primeiramente, eu gostaria de quebrar o protocolo aqui e mandar um beijo, um feliz aniversário para minha cabo eleitoral mirim, a Mel, que hoje está completando 7 anos. Um beijo, Mel. Que Deus te abençoe e que você cresça sempre no caminho de Deus, no caminho do bem. Em relação à minha fala da semana passada, eu falei a respeito da pintura do ESF da Vila Teresa. Eu gostaria aqui de reiterar a minha fala, assim, pontuando que essa pintura está sendo muito bem feita, por sinal, por nossos funcionários. Então, não tem terceirização, então são os nossos funcionários. Mais uma vez, nossos funcionários trabalhando aí muito bem e incessantemente. E destacar também a pintura da SEMAG. Eu nunca vi ninguém pintar o almoxarifado. Então, eu gostaria aqui de destacar o zelo, o cuidado do secretário Maico para com o almoxarifado. Então, isso é importante para a gestão, é importante para os funcionários, é importante nós estarmos num ambiente que nos traz limpeza, nos traz bons olhos, isso é muito importante. Gostaria aqui de destacar também, como nobre vereador, presidente desta casa, Vitor, fala sempre do nosso querido Mauro Bragato. Eu gostaria de destacar também a obra que vai se iniciar, uma grande obra na nossa cidade, que é a respeito do buracão, né, que vai ser 1.400.000 aí da FEHIDRO, mais 1 milhão do nosso deputado Mauro Bragato, que destinou para as obras do buracão. Então, ali vai acontecer toda a parte de tubulação, vai ali corrigir toda a parte de esgoto, para que não ocorra mais a erosão, aquele buraco. Então, isso é uma grande obra que muitas vezes não aparece, mas que é necessariamente muito importante para o nosso município. Eu gostaria aqui também de muitas pessoas me perguntando se o IPTU vai chegar pelos nossos correios, nas nossas casas. Eu havia soltado um vídeo a semana passada, a Vanila responde, e assim, conversei com o diretor Marcelo, já falou que foi postado já no dia 19, tá? Então, provavelmente, estarão chegando aí essa semana os carnês de IPTU na casa de vocês, nas nossas casas. Mas quem houver
essa urgência em estar pagando o carnê do IPTU. Tem no nosso site da prefeitura, né? É só acessar lá o site da prefeitura, IPTU, e pode ser até pago via Pix. Então, qualquer problema ou qualquer dúvida, procure a Receita do nosso município, que se encontra no térreo da prefeitura. Outra questão que foi bem enfatizada e bem assim na nossa população desde o início da gestão foi por que a TV Globo não passa mais. Porque encerrou-se, né, a concessão da TV, não houve uma renovação de contrato entre a TV Fronteira e a TV Globo, né? Então, assim, eu fui atrás, questionei o nosso prefeito mandou 2 ofícios para a equipe em Bauru, da TV Tem, e sexta-feira nós tivemos uma reunião. A equipe da TV Tem, o Dr. Paulo, o prefeito Homero e eu. E eu perguntei o motivo de tanta demora para essa TV, a TV Globo, estar passando aqui, voltando o sinal da TV Globo, que no caso agora será a TV Tem. E eu descobri o motivo. Apresentaram para a gente um documento do ex-prefeito revogando um documento que tinha que dava autorização para a TV Globo falar em nome do município. Então, no dia 10 de dezembro de 2024, o ex-prefeito revogou esse documento. Então, por que a demora do sinal aqui? Porque foi revogado um documento no dia 10 de dezembro de 2024. A pergunta que não quer calar, se ele tivesse ganho a eleição, será que ele revogava esse documento? Então, a população quem vai fazer o questionamento e quem vai decidir isso. Eu só fui em busca de resposta. Então, a resposta para tal demora é essa. É um documento que foi revogado pelo prefeito anterior. E agora, Vanila, como fica? Em reunião com a equipe da TV Tem, graças a Deus, o nosso município, a rancharia possui um canal vago. É o número 30. Então, a equipe da TV Tem nos garantiu que, a partir do documento enviado hoje pelo prefeito Homero, foi assinado eletronicamente, o Dr. Paulo redigiu, juntamente com o jurídico, dando concessão, como esse documento que foi revogado, para a TV Tem, para a Rede Globo, mandar o sinal para a rancharia, então a TV Tem vai usar esse sinal que nós temos. Então, até meio do ano, a previsão é que até meio do ano volte o sinal da Globo na nossa cidade. Vai ser no canal 30. Então, isso só está acontecendo e vai acontecer até o meio do ano, lembrando que nós temos um canal vago e a prefeitura vai conceder esse canal para a TV Tem. Então, está aqui a resposta para a população. Essa vereadora correu atrás. Essa vereadora obteve a resposta e, como vocês, eu também fiquei surpresa com a revogação do documento por parte do prefeito anterior, no dia 10 de dezembro de 2024. Então, isso era o que eu tinha para falar, que Deus possa nos abençoar. E antes aqui, quem quiser, eu tenho documento, tá, gente? Isso aí não é falácia, não. O que eu estou falando aqui, eu provo. Então, eu tenho documento. Quem quiser ver esse documento de revogação, é só procurar essa nobre vereadora que aqui vos fala. Uma boa noite, que Deus possa me abençoar e me livrar de todo o mal. Amém. Obrigado. Não havendo mais vereador para fazer uso da tribuna, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães, Jair Pacífico Júnior, José Vitor de Araújo Biage, Lucas Aparecido Magalhães Leite, Maria Helena Briano, Rogério da Costa Melquiades, Thales Henrique Gabriel Pereira, Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. Não havendo material destinado à ordem do dia, eu agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pela presença. Exatamente às 22h02, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.